alguns minutos sem respirar pode causar danos irreversíveis no nosso corpo. Ou até mesmo, no pior das hipóteses, vir a morte, não é verdade? Você vê que nesse momento que estamos sem respirar, o nosso cérebro começa a mandar sinal ao nosso corpo para que as vias respiratórias comecem a respirar e que o pulmão volte ao normal, porque o corpo já começou a sentir algo. E o engraçado é que quando nós respiramos é como se nós estivéssemos dizendo o nome de Deus. O próprio cérebro, ele manda sinais avisando, volta a respirar, volte a respirar. Para mim, quando o pastor trazia esse estudo, era como se Deus estivesse falando para mim, não fique nem um segundo sem a minha presença. A todo tempo, desde a criação, quando Deus formou o homem, ele soprou na narina do homem o espírito de vida. A todo tempo, toda a criação, tudo que é criado por ele, tudo que respira, tudo louva e engrandece o nome do Senhor. Abra comigo em Salmo 96, rapidamente. Salmo 96, do 11 ao 13, diz assim: Alegra-se os céus, e regozije-se a terra, brame o mar, a sua plenitude. Alegre-se o campo, com tudo o que há neles. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Um pouco mais para frente, no 150, que é o último, 156, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós não somos capazes de ficar alguns minutos sem respiração. Nós não somos capazes de ficar sem a presença de Deus. Deus tem que ser o nosso tudo, a nossa vida, o nosso respirar. Esse é o Deus a quem servimos. Eu queria simplesmente só trazer uma breve, mas abra comigo em Lucas. E é lá que vamos falar hoje. Lucas 2. Lembrando que se você quiser um estudo mais detalhado sobre o nome de Deus, venha para a aula de sábado. Você não vai ficar sem aprender. Amém? Vamos lá em Lucas 2, Lucas 2, versículo 25. Vou ler e depois vamos decorrer um pouco sobre a mensagem. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Preste bem atenção nessa história. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam com as coisas que ele diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito. E uma espada transpassará também a tua própria alma,
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Até aqui. Vamos voltar no 25. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação, e o Espírito Santo estava sobre ele. Eu fico impressionado, de verdade, quando eu vejo na Bíblia ela mencionar sobre um homem que era justo e temente e cheio do Espírito Santo. Eu fico impressionado, porque é tão difícil você viver nessa vida, vivendo aqui certinho, com Deus, buscando na presença do Senhor. Você imagine naquele tempo que Simeão estava vivendo ali, porque fala que ele era justo e temente. O tempo que Simeão estava vivendo era um tempo onde o sinédrio estava tudo errado. Eles estavam vivendo da forma que eles achavam que estava certo, junto com Roma, se aliando ao Estado, onde os fariseus estavam tomando conta de tudo ali, os caras não queriam saber de nada, pregavam o que não viviam. Mas mesmo assim a Bíblia menciona que aquele homem era justo e temente. Justo em suas condutas, em suas ações, no seu pensar. Temente a Deus não pelo medo, Duque, mas temente a Deus em entender quem ele era. Entender a grandiosidade de Deus. Entender que ser temente a Deus não é temer a Ele, mas sim poder honrar e exaltar Ele com o seu amor, com tudo que Ele tinha. Porque a Bíblia fala que ele era um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. Então não era um homem que morria de medo de Deus, vou me esconder de Deus. Não, era um cara que vivia em intimidade com o Senhor. Quando fala que o Espírito estava sobre ele, é engraçado que tem alguns homens na Bíblia que é mencionado que era temente ao Senhor e justo, como Noé, Abraão. Você pega mais para frente Estevão e tantos outros homens. Esse cara, a Bíblia iguala ele a esses homens. Homem que era cheio não, o Espírito Santo estava sobre ele. Está no sentido de vivia a todo tempo com o Espírito Santo. Não era simples momento onde o Espírito Santo vinha, ele ia lá, fazia algo extraordinário e acontecia algo, não. O Espírito Santo estava com ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Eu não sei quando que o Espírito Santo falou para esse cara, se ele já estava avançado de idade, se ele era novo, quanto tempo levou até que se cumprisse a promessa na vida dele. Eu não sei. De fato, a Bíblia aqui não me traz datas, anos sobre essa questão. Mas eu imagino quantas noites esse cara orou, tantas noites que ele buscou para que se cumprisse a promessa do Senhor na vida dele. Não uma promessa vã de algo terreno, algo palpável, mas do Messias que viria. Aquele dito por profetas lá atrás. Eu imagino esse cara indo no templo, vira e mexe. Todas as vezes aquele cara indo no templo, ouvindo sobre Isaías falar que o Messias viria. Enquanto os seus irmãos ali na sinagoga estavam esperando um Messias que viria para exaltar Israel, trazer poder a Israel. Esperavam ali um Messias que fosse trazer para ele um exército, poder, fama, riquezas, prosperidade. Mas ele vai na contramão.
O Messias que ele esperava ali, que o Espírito Santo falou para ele, ele tinha convicção em seu coração que era aquele que iria salvar. O Consolador de Israel. Consolador, aquele que tira a dor, que tira a aflição, aquele que perdoa os nossos pecados, os nossos erros, que traz Israel de volta. Enquanto os outros estavam pensando no Messias que viria para a glória deles. E posso te trazer para os dias de hoje. Não é diferente quando ouvimos algumas pregações onde parece que o Jesus que eles pregam é um gênio da lâmpada. Parece que o Jesus que é ministrado em alguns lugares nos traz a entender que é mais viável viver na terra com as coisas que a terra nos dá do que esperar a volta de Cristo. Mas esse homem cheio do Espírito Santo, ele pensa diferente. Ele espera pela consolação de Israel. Ele espera pelo Cristo que viria para salvar. No 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Aqui nessa questão, Jesus estava sendo levado ao templo para purificação e para apresentação, para a purificação de Maria e para a apresentação do primogênito que era Jesus. Isso vai ser explicado aqui no 21 ao 24. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Você imagina só, o cumprimento da palavra ali diante dos teus olhos. O Jesus que ainda não estava fazendo milagre, era uma criança de colo. E o Espírito Santo revelava a ele que aquele ali era o Messias que viria. A emoção e a alegria daquele homem foi tanta que ele tomou do colo dos pais e começou a alegrar e louvar a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a salvação do meu povo, do nosso povo, chegou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu as tuas promessas. Foram anos e anos, ó Pai, ouvindo a tua mensagem, os profetas dizendo sobre a tua palavra que o Messias viria e hoje cumpre-se. O nosso Redentor veio. Ah, Deus, tudo que conquistei aqui, tudo que vivi aqui, de nada mais importa. Nada fazia sentido para aquele homem. Eu fico tentando entender aquele homem carregando o Messias em tuas mãos. Ele poderia ter conquistado tudo nessa terra. Mas para ele o que valia, o que era mais importante para ele era carregar o Salvador em teu colo. É saber que aquele povo seria salvo, é saber que haveria salvação. Um povo que estava perdido, sem um guia. Ele pega em teus braços o cumprimento da promessa. Aquilo que muitos pregaram, muitos morreram, para dizer que o Messias viria, Cris. Ele vê a promessa se cumprindo ali em teus olhos e ele fala: Senhor, despede o teu servo. É como se puxássemos em Paulo ele falando: se tiver vivo, bem, se não tiver também, está tudo bem. Em resumo, é isso para mim. Ele traz aqui para ele, agora tanto faz, Duque, se ele vai estar vivo ou se o Senhor vai levar ele. Leva, porque os meus olhos viram o Salvador. Os meus olhos viram Cristo Jesus. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de Deus, de teu povo Israel. Aqui ele está mencionando também Isaías 42:6, Isaías 49:6. Abra comigo lá em Isaías 42:6. Pode puxar ali, Sérgio, mais fácil. Isaías 42. Isaías 42:6. Diz assim: eu, ó Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para luz dos gentios. Vai no 49:4. 49:6, desculpa. Disse mais:
pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Simeão deve ter ouvido isso tantas vezes, esperando para que se cumprisse a promessa. E nós ouvimos, a maioria aqui, de berço evangélico, né? Ou criado na igreja, ouvindo sobre a promessa que Cristo vai vir. Cristo vai vir. Cristo vai vir. Eu imagino esse homem ouvindo que o Messias viria. O Messias viria, enquanto todos estavam desacreditados já, pensando em um Messias totalmente diferente daquilo que foi pregado pelos profetas. Aquele homem estava ali convicto, fiel, firme na palavra. E nós não devemos ser diferentes daqueles que estão no mundo. Nós devemos ser diferentes, daqueles que estão no mundo. Pois eles não acreditam mais no Messias que vai vir para julgar. Mas nós não. Nós acreditamos na promessa que aquele mesmo que veio, ele voltará. Por isso temos que nos manter firmes, como Simeão. Esse homem me traz uma esperança de fé sobre as promessas do Senhor sobre nossas vidas. Promessa do nosso Salvador. Vamos ler um pouquinho mais? Vamos para o 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos. Quero que você me dê a liberdade, ou que você tenha a liberdade de parar um pouquinho sobre essa história dessa mulher. Eu li esse pedaço, eu li com lágrimas nos olhos, de verdade. Porque, trazendo um pouquinho sobre a história dela, que a Bíblia nos conta aqui, essa mulher, ela casou, não fala que a idade que ela casou, provavelmente nova, viveu 7 anos com seu esposo. 7 anos. Muito breve. Eu comecei a imaginar sobre a vida daquela mulher, mesmo a Bíblia não me falando, eu comecei a imaginar que aquela mulher tinha sonhos com seu esposo. Talvez um sonho de ter a sua própria casa, seus filhos, ensiná-los no caminho do Senhor, ser uma boa esposa, assim como era de costume e protocolo da época. Ser uma boa esposa para o seu marido. Não estou falando que vai acontecer com você, está Noemi, mas você imagina casando, sem entender a situação dessa mulher. Você casando e daqui 7 anos você perdendo o Sérgio. É isso que essa mulher viveu aqui. Ela perdeu seu companheiro. A Bíblia fala que ela tinha 84 anos, então eu levo aí que foram mais de 50 anos sozinha. Sem o seu companheiro, sem aquele que fez juras de amor, que ia cuidar dela pro resto da vida. Essa mulher tinha sonho, Elias, de ter sua própria família. A Bíblia não fala se ela teve filhos ou não. Nesse tempo aqui que estamos falando, era muito difícil para uma viúva, porque normalmente ela era dependente do marido. Então não tinha sustento se não fosse do marido. Se, porventura, ela tivesse filhos, os filhos mais velhos cuidariam dela. Se não, o pai mais próximo. Mas a Bíblia não relata nada aqui. As leis judaicas falam que eles tinham que cuidar das viúvas e dos órfãos. Mas pense no cenário. Aqueles homens que estavam mais preocupados com o poder, com a ascensão, preocupados mais em ter uma troca ali com Roma, ó, vocês governam aqui, mas a gente governa aqui, a religião, enquanto vocês governam o Estado. Homens que estavam totalmente fora do contexto daquilo que eles pregavam. Você acha mesmo que aqueles caras estavam preocupados em cuidar de uma viúva? Você acha mesmo que eles estavam preocupados em cuidar dos órfãos? Isso daí não dá status. Isso daí não dá fama. Então você imagina o cenário que essa mulher vivia.
Talvez ela passou por dias tristes, chorando sozinha, sem ninguém. Esses dois exemplos aqui me traz uma fé e me mostra uma fé inabalável. Aqui estamos falando de duas pessoas que já estavam vivendo os seus últimos dias de vida. Já estavam avançados de idade. E pessoas que se manteram firmes. Na outra igreja que eu ia, eu via alguns irmãos mais velhos, eu falava para Deus, eu falava, Deus, se o Senhor me der esse vigor de chegar nessa idade, estar ainda servindo ao Senhor, a gente às vezes vê a tia do pastor aqui andando devagarzinho. Cara, eu olho para aquilo ali, eu falo, Deus, se o Senhor me der vigor para viver aquilo ali. Essa mulher tinha cerca de 84 anos, Duque, e estava firme ali com o Senhor. Mesmo em meio às circunstâncias, às adversidades, mesmo em meio a tantos problemas que ela passava por ser viúva. Olha o que diz o texto. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Aquela mulher se manteve firme. Como que eu sei disso? É simples, o texto nos mostra. Uma pessoa, quando ela se mantém firme, ou trazendo melhor, uma pessoa quando ela está abalada na fé, você vê que a pessoa está começando a cambalear, é o contrário que essa mulher viveu. Porque aqui, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, a palavra de Deus fala que ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações. Quando você vê um irmão que ele está se afastando da igreja, da casa do Senhor, por algumas diversidades ou por algum contexto qualquer, você vai vendo que ele começa a parar de orar, parar de jejuar, parar de servir na casa do Senhor, e quando você menos espera, o cara está longe. O homem ou a mulher, tanto faz. Está longe do Senhor. É como o pastor fala, é sutil. Por quê? Porque porque a pessoa se afasta do templo, se afasta da casa do Senhor, se afasta da comunhão, se afasta do momento de oração, no momento que você está fraco, no momento que você está caído, porque nem sempre você vem tocar aqui 100%. Nem sempre você pega no microfone para falar e você quer realmente falar. Você quer sentar e ouvir, porque às vezes você está destruído por dentro. Mas essa mulher, mesmo com todo esse contexto de vida, eu fiquei pensando, por tão pouco, às vezes a gente deixa de congregar e buscar a presença do Senhor, essa mulher com todo esse contexto, com tudo que ela passou na vida dela, e não somente por ser viúva, é que a Bíblia enfatiza isso daqui, por ela ser viúva. Aí a gente vai levar para o contexto de como que era ser viúva naquela época, o quanto que essa mulher não deve ter passado por rejeição, porque se ela sofreu rejeição naquela época, eu penso nos dias de hoje, não é diferente. É ser humano igual. Seja aqui ou seja lá na China, é ser humano igual. Apesar que aqui tem uns que nem parece ser humano, que é feio que dói. Mas essa mulher, ela deve ter sofrido também rejeição dentro, mas ela se manteve firme. Não somente indo à casa do Senhor, mas servindo, orando, jejuando. Isso mostra a firmeza daquela mulher, mesmo em meio a tantos problemas. Então, se você estiver passando por algum problema e tem aquele abalo emocional, estiver triste, lembre-se, a todo tempo Deus está com você, seja em sua respiração, cuidando de você. A todo tempo você está falando o nome de Deus, queira você sim ou não. O cara lá fora que não acredita em Deus, a todo tempo ele está expressando quem Deus é. Essa mulher manteve a promessa. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de dia e de noite. Medite na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ou tem que servir na cozinha? Opa! Vamos lá. Ou tem que tocar? Nossa, mas eu de novo? Não, eu vou tocar.
Ou tem que limpar a igreja lá, irmão. Opa! Tô lá. É esse tipo de crente que eu vi nessa mulher. Meus olhos enchiam de lágrimas porque fiquei pensando, cara, 84 anos, irmão. Eu com 32, às vezes reclamo comigo mesmo, com Deus. Nossa, mas de novo, 84 anos. Esse cara aqui, Simeão, por ele ter falado, Senhor, despede aí o seu servo, pode levar. Você acha que esse cara era novo também? Mas estava ali, firme na promessa de que Cristo que o Messias viria. Continuando o texto, enfatizando de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E sobrevindo na mesma hora. O que eu entendo sobre isso? Sobrevindo na mesma hora. Na hora que ela bateu os olhos ali no Messias, ela não esperou. A alegria dela foi tanta que ela começou a sair falando, Maicão, ali, o Salvador, chegou. Às vezes ouvimos uma palavra, saímos daqui, nossa, cara, que massa. Aí passa um cara do nosso lado, às vezes nós estamos no trabalho, na escola, não fala de Jesus. Essa mulher, ela não se hesitou nem um instante, nem um segundo sequer. Ela viu, bateu o olho e falou, não, é agora. Começou a falar para o pessoal, Jesus está aqui. O Messias, falado pelos nossos pais da fé. O Messias que viria, ele está aqui. Quando fala a redenção de Jerusalém, é a mesma coisa que a consolação de Israel. Aquele que vem para nos salvar. Ele está aqui. Esse homem e essa mulher, eles entenderam que não fazia mais sentido algum a vida se não fosse aos pés de Deus. Para eles o tudo era servir. Até meu último dia de fôlego. Com 84 anos poderia estar de boa, tranquilona. Eu não vou para a igreja, estou cansada hoje. Mas está ali firme, servindo ao Senhor. Quem me dera se Deus nos der essa força. Para servir ao Senhor até o último dia de vida ou até que Ele venha. Que Ele nos dê essa força. Eles acreditavam no Messias que havia de vir. Nós acreditamos no Messias que veio, que se entregou, que morreu numa cruz, que ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive entre nós. Nós não o tocamos, mas nós sabemos através da tua palavra que ele veio e isso basta. Foi ele que dividiu o antes e o depois. Ele dividiu o tempo. Não há como negar na história. O tempo se rendeu a ele. Nós temos que anunciar esse Jesus que um dia voltará. Essas pessoas aqui viveram diferente daqueles que certamente estavam ali junto com eles. Nós também temos que viver diferente do mundo. Eles já não esperam mais. Muitos deles não estão nem aí. Essa é a realidade. Mas nós esperamos. E independente do que eles vão acreditar ou não, nós temos que falar desse Cristo. Que um dia ele voltará. É que o nosso problema é que pensamos tanto na situação da terra, pensamos tanto no amanhã. Nossa, amanhã. O amanhã só pertence a Deus. Não adianta fazer celeiro grande. Louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E se daqui a alguns instantes Cristo voltar? Como está a sua vida com Deus? Ou para quem você deixou de falar de Jesus? Quando o Espírito Santo trazia essa mensagem para mim no meio da semana, normalmente bate muito na gente, né? Porque às vezes a gente deixa de falar do amor de Jesus para as pessoas por causa de alguma circunstância ou outra. Essa semana aqui eu postei uma
uma Honda Bis do meu irmão que é para vender. E Deus tratou muito comigo nessa venda. Porque eu anunciei lá e começou a chover de comentário, de nego querendo comprar e tal. Aí me piscavam, aí ia lá, perguntava meu número no Facebook, eu passava e me piscavam com outro contato no WhatsApp. E começava com as conversinhas fiadas. Se eu mostrar os áudios para vocês, vocês vão rachar de dar risada. E então, gostei da sua moto e tal. Tô vendo aqui para passar para um cara aqui que eu tô numa dívida com ele, mas eu vou pagar para você à vista. Só que quando ele chegar aí, você fala que é meu primo. Aquele velho golpe. Mas, cara, eu fiquei tão impressionado que foram, assim, 2 dias, 10 me piscando, perguntando sobre isso daí. E a gente sempre tem que estar atento ao que Deus quer. E eu comecei a conversar com os caras, normal, como se não sabia de nada, eu era o bobão ali. Aí quando a conversa chegava nos finais assim, aí eu ia lá e pregava para os caras, mandava uma mensagem falando sobre Cristo, mandava mensagem, eu via aqueles que aparecia o azulzinho lá, que eles ouviu, eu ia lá e bloqueava. E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas eu nunca coloquei um anúncio aqui, apareceu tanta gente assim, falando sobre golpe. Às vezes era uma oportunidade que Deus estava dando para aquelas pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Por mais simples que seja, por mais a circunstância nada a ver, Deus usa a gente de todas as formas. Só basta você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Assim como o Espírito Santo agiu na vida de Simeão, assim como o Espírito Santo agiu na vida dessa mulher. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deus, ele está, não que ele dependa de nós, jamais. Mas ele está louco para te usar, para você falar do amor dele para as pessoas, para os seus familiares, para aqueles que precisam a todo tempo do Senhor. E nós precisamos a todo tempo do nosso Senhor. Não há um segundo sequer que podemos ficar longe desse Deus maravilhoso. Esses dois entenderam, de fato, o que era entregar a vida em prol daquele que viria. E nós temos que entender de fato o que é entregar a vida por aquele que um dia virá. Amém?